Ezequiel capítulo 2. Por favor, presta muita atenção no que a gente vai passar nessa noite, porque o que a gente vai pregar hoje não é agradável aos ouvidos de ninguém, muito menos não soa muito bem nos meus ouvidos, mas é o que a gente tem que passar e o que está escrito. Eu não posso separar, abaixa um pouquinho o fundo para nós, por gentileza. A gente não pode separar aquilo que nos é agradável, aquilo que nós queremos ouvir, do que aquilo que o próprio Deus estabeleceu já na sua palavra, que é necessário para a sua igreja. Tudo que está escrito tem que ser pregado, mesmo que doa ou mesmo que seja para edificação, porque a gente sabe que a condenação ela vem pela palavra. Eu não tenho condições e poder para te condenar, a não ser pela palavra. Eu não tenho condições ou poder para te salvar, a não ser pregando a palavra. A salvação vem pelo ouvir, ou a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos passar hoje aqui algo muito importante para você poder entender o que o Deus das Escrituras é, e talvez o Deus que você conheceu em outra igreja contemporânea, em outra igreja que a gente costuma dizer, a igreja do alto ego, né? A gente vai ver na palavra aqui o que Deus fazia com o povo que cometia pecado e não se convertia. É o mesmo Deus de hoje. Por mais que a lei foi abolida, a lei cerimonial, mas a lei moral não foi abolida. Deus continuou mesmo. A Bíblia mesmo fala, passarão céus e terra, mas a palavra não vai passar, vai continuar a mesma. O mesmo Deus do tempo de Ezequiel é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus irado de Salmo 7:11 é o mesmo Deus de hoje. Ou você acha que Deus não se ira mais? Ou você acha que Deus ele vai continuar suportando as nossas iniquidades até quando? Ou você acha que Deus vai continuar relevando a nossa perversidade? Não, meu amigo. Deus é um Deus irado, um Deus que se ira todos os dias. É todos os dias que ele se ira, não é de vez em quando. Por isso que quando nós olhamos a palavra da verdade, quando tentamos pelas nossas convicções converter um homem da iniquidade do pecado, é que nós sabemos o que pode acontecer ou proceder com essa pessoa no último dia. Não é que nós somos chatos, não é que nós somos aquele tipo cristão careta, que tudo é errado, não. O que está escrito é que nós passamos, e nós sabemos que um homem e uma mulher, que mesmo que está dentro da igreja e ainda gosta e tem bel prazer pelo pecado, há de ser condenado no último dia. Olha o que Ezequiel capítulo 2 fala, eu vou ler e depois eu vou explicar. Diz assim, a vocação de Ezequiel, quando ele foi chamado, esta voz, todos acharam, gente? Ezequiel capítulo 2, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, ou pecaram contra mim, ou afligiram a minha lei. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim, olha o que Deus fala, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, ou seja, querem ouvir, vão ouvir, se não querem, vão ter que ouvir da mesma maneira, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles teve o quê? Um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, não tenha medo deles, nem temas as suas palavras, ou seja, não temas os seus xingamentos, as suas reviravoltas, ainda que as palavras que eles falam, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás assim as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Aí chega a parte do 8, a visão do rolo de um livro. Ezequiel 2:8, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas contra a casa rebelde, ou seja, não foge deles, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Olha só, se achava o quê? Um rolo de um livro.
estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito prosperidade, curas e bem-aventuranças. Ah, não é isso? Mas não é isso que é pregado nas igrejas? O que está escrito dentro dele? Lamentações, suspiros e ais. Lamentações, suspiros e ais. Ezequiel, quando é chamado, ele foi chamado dentro do exílio. Diz mais ou menos a história teológica de Ezequiel, que ele foi chamado, ou ele foi exilado mais ou menos com 25, 26 anos de idade. O seu ministério começou com 30. Quando Deus chama ele para proferir essas palavras, ele tinha 30 anos de idade. 30 anos. E quando ele é chamado para advertir o povo de Israel, o profeta Ezequiel foi um dos profetas mais relevantes para profetizar na época do exílio, ou seja, quando o povo estava disperso, o povo judeu, na Babilônia. Ou seja, no tempo de Jeremias, quando Jeremias já alertava ao povo, e o povo não ouvia sobre o exílio que havia de vir, se o povo não se cometesse do pecado, Jeremias pregava, porque tem uma diferença de 26 anos, de quando Jeremias pregava e quando Ezequiel pregava. Uma diferença de 20, então não tinha muito tempo, muita distância. Teve pessoas aqui que pegaram o tempo do profeta Jeremias, e teve pessoas que continuaram com o profeta Ezequiel. Aí a gente vê Jeremias, se você estudar Jeremias, ele proferindo, ele falando, vai vir um exílio, vocês vão ser exilados, vocês vão ser levados como escravos, mas o povo não queria ouvir. Aí chegou Ezequiel, o povo foi exilado, foi disperso, o povo foi praticamente levado ao cativeiro da Babilônia, sofriam fome, padeciam ao fio da espada babilônica. Os obreiros podem sentar também, por gentileza. Ou seja, esse povo, eles estavam exilados por causa da desobediência. Ezequiel foi levado ao cativo para o exílio logo após Nabucodonosor ter tomado Jerusalém, por causa das palavras de Jeremias. Não quiseram ouvir, foram levados. O profeta Ezequiel, ele era casado, porém a sua esposa acabou falecendo. Algo que mexeu muito comigo nessa história, quando eu estava lendo e vendo que Ezequiel, ele era casado. E a esposa de Ezequiel, ela faleceu repentinamente durante o cativeiro, foi do nada, ela morreu do nada. Estava do lado dele e morreu do nada. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus. Deus já tinha falado para Ezequiel, a sua mulher vai morrer. As delícias dos seus olhos, a sua esposa, praticamente aquelas que está do seu lado, a sua mulher vai morrer. Ela foi anunciada por Deus e o profeta foi proibido, expressamente proibido por Deus, de se lamentar e de chorar pelo acontecido. Olha o estágio de um profeta de Deus que estava sendo usado para exortar um povo rebelde. Deus falou na palavra, pregue para ele, porque é casa rebelde, é povo obstinado de espírito, é povo que tem blasfemado contra a minha lei, contra a minha palavra. Você vai pregar, não teme ao rosto deles, não teme as palavras deles, porque ninguém vai aceitar a palavra que vai ser pregada a Ezequiel. Vai, pregue, porque a palavra que vai ser pregada vai ser a testemunha contra eles. Vai ser a testemunha que vai levar esse povo à morte, ao fio da espada, e não somente ao fio da espada, mas também à fome. Mas se você estudar a história de Ezequiel, pelo acontecido e pelo rolo do livro que ele tem comido, em Revelação, Deus mostra para ele um rolo do livro, e ele pega esse rolo, ele tinha que comer, e estava escrito de dentro e também do lado de fora. E nesse meio tempo a esposa dele morre como profecia e como promessa do próprio Deus. Mas Deus fala assim, a morte súbita da sua esposa vai ser o que vai acontecer com o povo de Jerusalém, os judeus e o povo de Israel. É isso que vai acontecer com eles. Por que Deus proibiu de Ezequiel de expressamente ter se lamentado por sua esposa? Porque ele fala, você não vai chorar por ela, não vai derramar uma lágrima nos seus olhos. Imagina a aflição daquele profeta, imagina a dor que aquele profeta estava sentindo. Já recebendo a palavra de condenação, ele iria ter que suportar os maus, ele iria ter que bater de frente com aquele povo, ele iria ter que suportar as afrontas que viria contra ele, e caso não muito distante, a esposa morre, ele não tinha mais ninguém.
A gente pregou aqui, até eu fiz um teatro uma vez com o obreiro Valmor em cima do altar, com aquele tijolo, aquele forno, lembram? Sim ou não? Aquele forno, aquela forma de um forno de cozer pão, aquele tijolo, aquele cerco com as 12 pedras, lembram disso? É a mesma época, é 2 capítulos à frente que aconteceu. O povo de Israel estava falando assim, ele está ficando louco, ele está ficando maluco, ele perdeu a esposa dele, ele está se ultrapassando, ele está ficando louco. Ou seja, e nada mais sabia o povo de Israel que tudo isso que estava acontecendo era condenação que estava vindo sobre eles, estava vindo sobre aquele povo. Ezequiel não poderia chorar, nem se lamentar por sua mulher. Você pode marcar ali, Ezequiel capítulo 24, versículo 15, que fala sobre a morte súbita da sua esposa. A vocação de Ezequiel começa com ele sendo exilado, ou seja, também levado ao exílio, levado ao cativeiro, junto com os judeus. Ele não estava isento de todo o sofrimento, ele também estava sofrendo fome, ele também estava para sofrer ao fio da espada. Ele foi levado junto com aquele povo, estava na mesma aldeia, estavam juntamente com praticamente 8.000 pessoas, 8.000 judeus, estava sofrendo com eles. Foram levados como escravos para morrerem à fome, ou talvez até ao fio da espada babilônica. Quando o Espírito fala com o profeta, eles estavam vivendo um grande pesadelo. Quando o Espírito de Deus vem e fala com Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel se coloca de pé, e o Espírito vem sobre ele, e ele ouve as palavras do Senhor. Entenda uma coisa, ele só compreendeu as palavras porque o Espírito estava com ele. Lembra que os discípulos falaram para Jesus, falou assim, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Porque somente aquele que é dado o Espírito consegue compreender todas as coisas. Por isso que Ezequiel compreendeu a mensagem do rolo do livro. Por isso que Ezequiel compreendeu as aflições, as lamentações, os suspiros e os ais que estavam escritos naquele pergaminho, ou naquele rolo do livro. Os mesmos ais que estavam escritos em Ezequiel, é os mesmos que estão escritos em Apocalipse. É o mesmo que vai cair sobre o homem iníquo da nossa atualidade. É o mesmo ais, sofrimento, ira de Deus, fogo eterno que vai cair sobre a nossa geração, sobre aqueles que hão de experimentar o furor de Deus, a cólera de Deus. É as mesmas pessoas, é os mesmos ais, os mesmos que estão sendo proferidos. Diz a teologia que Ezequiel se compara a um livro secundário de Apocalipse, porque as mesmas profecias, as mesmas visões que Ezequiel teve, são as mesmas que estão referidas nas revelações de Jesus Cristo em Apocalipse. Ou seja, ele tem a revelação do rolo de um livro. O que mais me chamou a atenção na vocação de Ezequiel, é que mesmo sabendo que o povo estava padecendo e vivendo em tempos de aflições, ainda assim Deus usa o profeta para proferir lamentos, ais, suspiros contra o povo de Israel. Pensa comigo. Teve uma pessoa que chegou para mim assim, falou assim, pastor, hoje ela não está mais no nosso meio. Não seria muito mais fácil a gente pregar uma palavra diante de Deus? Não seria muito mais fácil a gente pregar uma palavra mais maleável para as pessoas que estão começando a vir na igreja agora? Porque se elas ouvirem um sermão desse, elas vão sair, elas não vão suportar. Elas vieram do evangelho mentiroso. Seria muito mais fácil a gente pregar uma palavra mais rala para elas poder permanecer do que esse evangelho que a gente prega. Eu falei, não, claro que não. A gente tem que pregar isso que está escrito. A gente tem que mostrar a realidade do que é o caráter de Deus, porque aprenderam um Deus errado lá fora. Todos que estão aqui aprenderam um Deus que dá, que oferece, que te entrega tudo que você precisa. Mas poucas são as pessoas que conheceram esse Deus de Ezequiel, o Deus de Jeremias, o Deus de Oséias, porque Oséias 14 mesmo fala, converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. O mesmo Deus desses profetas é o mesmo Deus que habita hoje na nossa vida, é o mesmo Deus que nos chamou para proferir essas palavras. O mesmo evangelho, as mesmas palavras que Ezequiel estava pregando naquele tempo, é as mesmas que eu estou passando hoje. A mesma condenação que veio para o povo de Israel, é a mesma que vai vir sobre o homem e a mulher que está sentado aqui dentro, que iam sair com a palavra vazia, como diz a própria palavra, a palavra vai e não volta vazia, ou seja, as pessoas sim saem vazias.
mas a palavra não. Ela vai entrar em alguém, amém? Ela vai fazer morada em alguém. E uma das pessoas que receberem essa palavra, segundo a vontade de Deus, hão de se converter do lado de dentro para fora, vão conhecer o verdadeiro caráter de Deus, porque são poucas as pessoas que conhecem de fato e de verdade o que é Deus. E quando Deus profere essas palavras através da boca de Ezequiel, o povo estava padecendo fome, o povo estava sendo morto à espada. Pensa comigo, você chegar para uma pessoa que está em pecado, está sofrendo a condenação do pecado, está padecendo as aflições do pecado que ela terá cometido, e você chega e dá uma palavra dura para ela, e ela fala para você assim: olha, você não está vendo a situação que eu estou enfrentando, ainda você vem me trazer palavra de condenação. Mas é isso que tem que fazer, é isso que a palavra manda a gente fazer, porque a palavra diz assim, ó: se você vê um ímpio morrer na sua impiedade, na sua iniquidade, e não alertares o ímpio da sua iniquidade, morrerá esse ímpio no pecado, e do sangue dele eu requererei da tua mão. Deus falou isso para o próprio Ezequiel, porque Ezequiel estava temendo a isso. Ezequiel pensava assim: peraí, o povo já está sofrendo, meu Deus, o povo já está padecendo, como é que eu vou chegar com uma palavra dessa, uma palavra dura? Vão me matar, vão proferir palavras de maldição contra mim. Deus falou assim: olha, não teme aos olhos deles, não teme as palavras, não teme, continua pregando, continua falando, não importa o que eles vão pensar, queiram ouçam ou queiram não ouçam, pregue em tempo e fora de tempo, queira as pessoas ouvirem ou ficar chateadas com vocês, mas a parte de vocês fizeram. As pessoas não querem ouvir um sermão desse, não é? As pessoas não compreendem um sermão desse por causa do Deus que ofereceram para elas, do Deus que ofereceram para elas. Depois que eu conheci esse evangelho, eu digo para vocês, eu tenho medo até de orar diante da presença de Deus, porque eu tenho que cuidar nas minhas palavras. A palavra diz assim, ó: quando se colocares diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras, sejam poucas as tuas palavras. Por que tem que ser poucas as minhas palavras, pastor? Porque eu tenho que cuidar no que eu vou falar. As minhas orações podem me condenar, a minha pregação pode me condenar, o que eu ofereço para as pessoas pode me condenar. Deus fala ao profeta que o povo teria cometido prevaricações, desde o tempo dos seus pais até o tempo de hoje, no passado. Ou seja, Deus falava para o profeta Ezequiel: não vê o que eles fizeram, eles e os pais dele que fizeram com a minha palavra. Se você estudar Ezequiel capítulo 8, você vai ver que a Bíblia diz assim, ó: filho do homem, não vê o que eles estão fazendo no meu santuário? Me tiraram de dentro do meu santuário, apregoaram nas paredes todas as abominações, diante das imagens dos ciúmes. Faça um buraco na parede e olha a idolatria, o adultério que eles estão cometendo. Deus, ele se irava com esse povo, de tudo aquilo que o povo ouvira, de tudo que o povo já tinha passado, mas mesmo assim, sabendo que um profeta de Deus recebeu um rolo de um livro de condenação, ainda assim eles não se converteram, não se converteram, eles continuaram na mesma pecaminosidade. O povo de Israel eram pessoas pesarosas de espíritos, obstinados de coração e de dura cerviz. O povo de Israel, a tarefa do profeta não seria fácil, pois teria que confrontar um povo carregado de iniquidade. A tarefa do profeta não estava sendo fácil, porque ele teria que confrontar um povo carregado de iniquidade. Deus compara esse povo com escorpiões, de tão áspero que eles são. Você pode ver o que a gente leu ali no começo. Deus compara eles como escorpiões, de tão duro que eles são, de tão ásperos que eles são. Porém, mesmo que são pessoas que rejeitaram a palavra, como o próprio Deus disse, quer ouçam ou quer não ouçam, mas eles seriam julgados pela palavra que o profeta pregou, porque Deus mesmo disse: pois no meio do povo de Israel houve um profeta. Houve um profeta. Eu sempre falo, eles poderiam matar Ezequiel, mas jamais poderiam matar as palavras que ele pregou naquele lugar. É como eu sempre falo, eu não sou eterno, eu posso partir novo, eu posso partir hoje ou amanhã, não sabemos, mas as palavras que eu preguei vão continuar nos ares, amém?
para que vocês se lembram que entre vocês houve um profeta que pregou a palavra da verdade. Amém, pessoal? Amém. O profeta Ezequiel recebe a visão de um rolo de um livro. E dentro desse livro estava escrito a condenação do povo de Israel. É necessário entendermos que a palavra diz que quando o profeta comeu do rolo, quando ele engoliu aquele rolo, era doce como mel. Se você ler, que a gente vai dar continuidade, quando ele pega aquele rolo, ele degusta, ele come aquele rolo, diz a Bíblia que ao paladar dele era doce como mel, mas soou aos ouvidos do povo de Israel como fel, como algo amargo. O povo não queria ouvir. O povo não queria ouvir aquelas palavras, porque iria tocar justo naquilo que eles não queriam mudar. É aquilo que eu sempre falo, e falei no monte para as pessoas ontem. O evangelho que a gente prega dentro da igreja é a única coisa que tem total capacidade e total poder de, no mais íntimo do seu ser, e arrancar aquilo que você mais esconde. O evangelho de Cristo é a única força maior que existe em todo mundo, que tem capacidade de, no mais íntimo do seu ser, e arrancar justo aquilo que você mais tenta esconder. Você sabia disso? Você pode esconder no mais íntimo que for, você pode esconder de quem for, mas a palavra tem o poder de revelar. Amém, pessoal? 2 Coríntios 2,15 diz assim, olha só, se você quiser abrir, ou se você quiser escutar, 2 Coríntios 2,15, porque somos para Deus como um bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para... Acharam, pessoal? Vamos de novo então, 16. Para com estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Eu vou ler de novo para você entender. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como os que se perdem. Para com esse, cheiro de morte para a morte, e para com aqueles, aroma de vida para a vida. Pastor, o que quer dizer isso? O evangelho de Cristo cheiro suave às narinas dos justos, dos salvos, como vida para vida. E para o ímpio, cheiro de morte, de condenação. Por isso que as pessoas não aceitam o evangelho. E como eu sempre falo, a mesma palavra que é pregada para te salvar é a mesma que será testemunha no último dia contra o homem da iniquidade, contra o homem do pecado, como aqueles que amam e praticam a iniquidade, como aqueles, como disse Jó, o homem que bebe do pecado como se bebe água, meu Deus. Esse mesmo sermão, essa mesma palavra dessa noite, hoje, nesse momento, vocês que estão nos seus pecados de estimação e não se converteram a Cristo ainda, serão testemunha no último dia. Porque vão dizer assim, Deus, ó Senhor, eu não sabia porque foi proferida. O pastor engoliu o rolo de um livro, estava sendo proferido na pregação, estava sendo anunciado os ais, os suspiros e os lamentos do povo, mas não deram ouvido, mas não quiseram receber essa palavra, com um cheiro suave às suas narinas, receberam um cheiro de morte. O evangelho de Cristo é como um bom perfume na nossa vida, meu Deus. É como uma boa fragrância. A própria palavra mostra isso. Para os salvos, cheira suave. Por isso, para as pessoas que são salvas diante da palavra, toda a palavra que é pregada, ela recebe com eficácia dentro dela. Agora, aqueles que não são salvos, meu amigo, ele se revolta contra a palavra. Não, o que o pastor está falando não tem nada a ver. Mas está escrito isso. Amém? Ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para aqueles que são salvos, vida para vida. Era semelhante e de igual modo que esse mesmo evangelho seria pregado aos judeus por Ezequiel. O mesmo evangelho. E também que é pregado até o dia de hoje nessa geração. Poucas as igrejas que pregam a verdade, mas são pregados, amém? A palavra de condenação que cairia sobre Israel é a mesma apregoada nos dias de hoje, nessa noite. O evangelho que cheira o bom perfume, quanto que cheira a morte aos ímpios, é a mesma coisa que está sendo pregado hoje.
o rolo de condenação não fora revelado somente para Ezequiel. Esse rolo que eu estou falando para vocês, ele não foi somente revelado para Ezequiel, não. Ele foi revelado também para Jeremias no exílio. Como eu acabei de falar, há 26 anos antes de Ezequiel ter recebido esse rolo, ele foi escrito por Jeremias, para que o povo soubesse que a ira de Deus não se retirou no meio deles. Jeremias 36, volta, você estava em Ezequiel, você volta ao livro. Você vê que Ezequiel, ele recebeu a revelação do livro. Não tinha um livro ali escrito, ele não estava com o pergaminho lendo para o povo. Ele recebeu, ele engoliu essa revelação e ele soltou para fora as palavras que estavam escritas tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Foi uma revelação. Jeremias já foi diferente, mas com o mesmo rolo. Olha só o que diz aqui. Isso que está uma base de 26 anos de diferença, pessoal. O rolo de Jeremias é lido no templo. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer. Quem que vai fazer mal? O próprio Deus, que eu intento fazer. E venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que dito Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e do rolo que escrevestes, segundo o que eu ditei. Lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta dos seus maus caminhos. Ele falou assim: olha, pode ser que a oração dessas pessoas seja respondida, pode ser. Aí continua dizendo assim, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá, de Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Zafã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante do povo, de todo o povo. Olha para cá um minutinho. O mesmo rolo do livro que fora proferido por Ezequiel, por revelação, é o mesmo que Jeremias tem escrito. Jeremias escreve o rolo do livro, mas por que foi dado a revelação para Ezequiel e não em revelação para Jeremias? Se você estudar 36, no 11, no 18 em diante, você vai ver que Jeremias chama Baruque, porque Jeremias estava preso. Chama Baruque e fala assim: Baruque, escreve tudo que eu estou falando num rolo de um livro. Escreve, e tudo que escrever, você vai diante do templo do Senhor, a casa do Senhor, na parte superior do templo, e apregou às pessoas que estão lá, porque é o dia do jejum. Era o dia que todos estariam reunidos dentro do templo. Era necessário que esse rolo do livro de Jeremias seja pregado aonde estivessem todos reunidos. Estavam todos presentes. E Baruque começa a anunciar essas palavras de condenação. Jeremias fala assim: olha, se é que Deus ele vai nas orações e na súplica do povo responder e perdoar-lhe eles. Se é que ele vai fazer isso. Mas mesmo assim anuncia. A Bíblia diz que Baruque anuncia no templo as palavras que foram escritas naquele livro, palavra de condenação, palavra de ira, porque a Bíblia diz que o furor e a ira de Deus cairia sobre aquele povo.
Logo depois, Baruque pregando, a Bíblia diz que os príncipes, eles têm contato com esse rolo, eles ouvem as palavras desse rolo, e eles se atemorizaram. Eles falaram para o profeta Jeremias: Jeremias, é isso que vai acontecer com o povo? Não, então vamos entregar o rei. A Bíblia diz que os príncipes e Jeremias pega o rolo e apresenta ao rei. E quando apresenta o rei, o que o rei faz? Pega o rolo, joga no fogo e queima. Porque ele falou: não vai acontecer nada disso com o povo, não. Quem é você, Jeremias, para pregar essas palavras contra o meu reinado? Nada disso vai acontecer. Deus fala para Jeremias: chama Baruque, faz ele escrever mais um rolo, as mesmas palavras, e manda pregoar novamente para o povo, porque eles vão ser exilados. 26 anos depois, a mesma história é contada para o povo de Israel, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Ouviram as mesmas palavras, mas foi por revelação, para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Jeremias, do rolo ser queimado, do rolo ser jogado no fogo. As mesmas palavras que foram anunciadas por Jeremias, por Ezequiel, são as mesmas palavras que eu, pastor Mike, estou anunciando a vocês nessa noite. Só que vocês não podem arrancar o rolo da minha mão, não, porque nós recebemos por revelação. Amém? Revelação por Cristo Jesus. Qual foi o Deus que apregoaram para vocês, meu Deus? Vocês podem ver que o próprio Deus mesmo falou na palavra que ele intentaria o mal contra o povo de Israel. Vocês acham que é quem que lança a pessoa no inferno, gente? Vocês acham que é o diabo que faz isso? Não. A própria palavra de Deus diz que é o próprio Deus que lança o homem do pecado no inferno. A própria palavra de Deus diz que o próprio Deus, no trono de sua glória, há de se rir de quem está gemendo no inferno. Ou seja, olha como é sério isso. Olha como ocultaram de vocês essas palavras. Olha como esconderam de vocês essas palavras, meu Deus. Não acha vocês não que muitos ímpios e pecadores vão de escapar da ira de Deus, que não vão, não. A Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair da mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Horrível coisa é cair na mão dele. A Bíblia diz em Apocalipse: muitos dirão no último dia: cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, ó outeiros, porque nós não vamos suportar. Não temos aonde se esconder da poderosa mão de Deus, não. Por isso que eu digo para vocês: está sendo pregado? Então converte enquanto é tempo. Amém? Está sendo anunciado? Então se converta dos seus maus caminhos. Eu falo a mesma coisa que Jeremias falou: se é que onde se converter, e se é que nas suas súplicas o próprio Deus há de responder as suas orações. Se é que ele vai fazer isso, eu não sei. Eu não conheço o caráter de Deus. Deus, ele não se revela totalmente ao homem, senão ele seria praticamente um Deus finito e não infinito. Se Deus se revelasse ao homem, ele seria um Deus praticamente dividido e não total. Amém, pessoal? Mas nós sabemos, como está escrito na palavra da verdade, as coisas reveladas ele libera para a gente, e as ocultas ele retém para ele. Amém? Então, o que fora proferida por Jeremias, o que fora proferida por Ezequiel, o que fora proferida, como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios: o evangelho de Cristo cheira como um cheiro suave às narinas dos salvos. Você que recebeu essa palavra e se congratulou com ela, se alegrou com ela e se regozijou com ela, bem-aventurados são vocês. Agora, pastor, eu não gostei não é esse Deus que eu conheço, mas é esse o Deus que existe. Amém, pessoal? Amém. Talvez é o Deus que for anunciado por você há muito tempo, mas eu digo para vocês: é Deus que lança no inferno, é Deus que mata. O povo do dilúvio sofreu a condenação do dilúvio porque foi o próprio Deus que matou. O povo de Sodoma e Gomorra morreram queimados com fogo e enxofre porque o próprio Deus matou. O povo do exílio, o povo do deserto, do tempo de Moisés, morreram, que a própria palavra, meu Deus, a Bíblia diz que os corpos não seriam achados porque seriam devorados pelas bestas feras da terra. Olha o grau do pecado daquele povo que cometera contra o Deus vivo. Olha o pecado que cometera aquele povo, ao ponto de construir um bezerro de ouro,
Como pregamos semana passada, meu Deus, que o povo falava para Arão: Arão, arranca as argolas das orelhas das mulheres, das crianças, e vamos fazer um Deus, para que possamos continuar o caminho. Arão faz isso. Eles fazem um bezerro de ouro, beijam um bezerro de ouro, adoram o bezerro de ouro. Ali eles findaram a condenação dele. Sobrou só 2. Só Josué e Caleb. Milhões e milhões de pessoas morreram no deserto, devorada pelas bestas. Imagina as mães com as crianças de colo, meu Deus, vindo as bestas, feras da terra, devorando as crianças na frente das mães. Tudo isso por permissão do próprio Deus. Mas quantas pessoas dizem assim: pastor, por que Deus é tirano? Por que Deus deixara ele fazer isso com o povo? Porque foi anunciado: converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, converte-te a Ele, porque pelos seus pecados tens caído. Se voltares, ó Israel, e tirares diante dos seus olhos as suas abominações, sim, voltarás, e não andarás mais vagueando. Se tirarem dos teus olhos as suas abominações. Deus está aí, a palavra está sendo pregada, a salvação está sendo anunciado. Agora, só pode acontecer na minha vida se de fato eu, na minha conduta de cristão, não somente presente, mas também ausente, caminhar com Cristo, e não somente caminhar com Ele, mas torná-lo conhecido. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Guarde essa palavra no coração de vocês. Amém. Saia daqui pensando nisso que foi pregado. O pastor pregou hoje o rolo do livro. A ira de Deus que há de cair sobre o homem do pecado. Os ais, os lamentos e o suspiro do povo. Há de cair no povo desse século, do século vindouro, porque Apocalipse revela as mesmas palavras que estamos revelando hoje. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que ele merece.